Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre A de abstinência. Se você caiu aqui de paraquedas, sugiro fortemente que você pause esse vídeo, coloque em assistir mais tarde e clica aqui em algum ponto da tela onde tem a playlist Nação Dopamina e assista ao vídeo desde o início. Eu já organizei lá na playlist a ordem da aparição dos vídeos para você poder acompanhar a sequência. Sim, esta playlist tem uma sequência, tá? É baseado no livro Nação Dopamina, escrito pela Anna Lembke, uma psiquiatra da faculdade de Stanford. E esse livro foi escrito em 2021, originalmente em inglês, e publicado e traduzido para o português, publicado no Brasil em 2022. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, vamos lá, hoje vamos falar sobre abstinência. Eu considero esse capítulo um dos mais importantes e, de fato, com a Anna Lembke trazendo assim, olha, tem isso aqui que dá para fazer caso você esteja em uma situação de dependência. Claro que não é para qualquer tipo de dependência, tem várias ressalvas aqui e eu também vou trazer isso, tá bem? Nesse vídeo, a Anna Lembke começa com o diálogo com a Delila. A Delila, então, é essa adolescente que procurou a Anna Lembke porque foi obrigada pelos pais, muito incomodados com o consumo dela de maconha. E ela disse que o problema dela era a ansiedade, que a maconha ajudava ela a ficar mais calma, menos ansiosa e estava tudo bem. Quem estava enchendo o saco dela eram os pais. E a Anna Lembke começa todo um protocolo aqui do jejum de dopamina. Então, ela já falou do problema, ela já falou de objetivos. Ela já falou do D de dados, O de objetivos, P de problema. E agora a gente começa a letra A de abstinência. Lembrando que a gente está falando aqui da palavra dopamine em inglês. E cada letra corresponde ao protocolo de jejum de dopamina que a Anna Lembke gentilmente nos apresenta. Então, a Anna vai conversar com a Delila e dizer assim, olha, eu tenho um desafio bem difícil para te propor, meu bem, uma experiência. E a Delila toda curiosa, né? Adolescente, desafio, o que será que é difícil? Imagina, difícil para mim? No way. Né? Cheio dos hormônios ali, dizendo que ela consegue tudo e que é maravilhoso. Então, a Anna capta essa predisposição esperado de um adolescente, né, nesse lugar que ele gosta de desafio, e ela vai dizer, olha, eu gostaria que você ficasse um mês sem utilizar a cannabis. E aí ela explica por que dessa proposta praticamente indecente para a Delila, não é mesmo? Que ela vai dizer o seguinte, olha, primeira coisa, eu preciso te conhecer sem utilizar a cannabis por um mês. Primeiro, porque se eu for colocar algum tratamento agora de ansiedade para você, usando essa quantidade de cannabis que você está fumando todos os dias, possivelmente a gente não vai ter resposta, não vai funcionar, né? A outra coisa é que é possível, e pela experiência da Anna Lembke, que a Delila parando de fumar maconha por um mês vai acabar a ansiedade dela ou vai diminuir significativamente, certo? E aí ela explica, ela já alerta, mas saiba que no início, nas 2 primeiras semanas, você vai se sentir pior em virtude da dependência. Mas, se você atravessar as 2 primeiras semanas sem recaída, as 2 semanas seguintes você vai se sentir melhor. E aí a Anna vai continuar explicando tecnicamente aqui para a Delila que o jeito que a cannabis estimula o circuito de recompensa, que ela está ali na categoria da galera que traz uma recompensa altíssima de dopamina, é esperado mesmo a ansiedade. Só que a ansiedade, na verdade,
Por que ela está rolando? Ela está rolando porque o circuito de recompensa está bagunçado. Lembra lá nos vídeos anteriores? A tolerância a gente vai precisando cada vez de uma dose maior do comportamento da substância. Esse prazer que eu senti na primeira dose, eu não vou sentir nunca mais com esta droga, porque foi ali na primeira vez, mas o nosso cérebro fala, eu quero mais daquilo e sei de onde ele veio e eu quero mais. No entanto, o nível de sofrimento que eu tenho, ele vai ficando cada vez mais intenso. E por que da ansiedade? Porque eu anseio pela próxima dose. A cada vez que eu uso o meu período curtinho ali de abstinência, de horas, minutos, ele me traz essa ansiedade pela próxima dose. E aí começa uma coisa que é muito comum eu ouvir em consultório, e a Ana mais ainda, que é, eu estou fumando a maconha para aliviar a minha ansiedade. Me acalma, me relaxa, tá ótimo. Só que não. Porque essa pessoa já está em uma situação de dependência e, na verdade, esse relaxamento que ela está sentindo é aquele gostosinho de o meu cérebro falando, vamos lá, quero mais dopamina, quero. Uso, dou aquela aliviada e daqui a pouco eu preciso de mais. E eu fico nesse ciclo de que, na verdade, eu estou acalmando a minha abstinência, a minha ansiedade pela próxima dose e não a ansiedade sobre outras coisas que acontecem na minha vida ou uma questão de ansiedade sem ter a droga ou o comportamento, né? A substância de dependência. E aí, o que ela vai dizer é, bem, e como é que a gente faz para descobrir se essa ansiedade que você está tendo é causada pela cannabis ou não? 1 mês de abstinência. Aí a gente consegue separar o joio do trigo e entender, mano, o que está rolando aqui? O que está causando no corpo e no comportamento da Delila o uso dessa substância? Então, é muito importante, ainda que não seja a cannabis que esteja causando ansiedade na Delila. O jeito de descobrir é esse protocolo de 4 semanas de abstinência. E aí a Delila tenta argumentar com ela. Poxa vida, pode ser 1 semana? E aí a Ana fala, olha, 1 semana seria bom, hein? Só que não. Precisamos de 4 semanas, porque o cérebro é o que as pesquisas mostram sobre a reconfiguração do cérebro acontecer depois de 4 semanas. Então, não dá para negociar. E aí ela disse, olha, eu não estou pronta para fazer isso agora. Delila fala, não dá, agora não dá, vamos deixar para depois. E aí a Ana pergunta para ela, você quer continuar fumando maconha daqui 10 anos desse jeito? Ela diz, não, de jeito nenhum, não quero, não vai ser assim. E daqui 5? Não, claro que não. E daqui 1 ano? E aí a Delila fala, você me pegou. Eu estou entendendo que se eu continuar desse jeito, a chance é que em 1, 5, 10 anos esteja desse jeito ou pior. E aí a Ana traz, sim. Nesse momento, ela agora ela continua, agora ela vai explicar a parte mais técnica, digamos assim. Então, por que precisa ter abstinência? Porque a abstinência é o caminho para restaurar a homeostase. Lembra lá nos vídeos anteriores sobre o nível da nossa balança de prazer e sofrimento lá no circuito de recompensa? A Ana trouxe essa analogia com a balança, certo? Então, a gente tem um nível ali chamado... a balança está nivelada. Isso é homeostase, está em equilíbrio. Mas quando eu tenho uma substância, um comportamento que eu me tornei dependente, eu bagunço essa balança. Ela fica completamente alterada. E para eu resgatar o meu nível basal, a minha homeostase, o meu equilíbrio, eu preciso da abstinência. Certo?
E aí quanto tempo que as pessoas vão precisar, né, de abstinência? E ela fala, olha, tem gente que eu atendi e com menos de 2 semanas essa pessoa já conseguiu ficar em abstinência, já voltou ali, reconfigurou o cérebro. Outras pessoas precisaram de mais. Porém, contudo, no entanto, Anna Lembke vai citar novamente a neurocientista Nora Volkow, que mostrou através de imagens que a dopamina ela continua num nível abaixo do normal depois de 2 semanas sem as drogas de dependência. Então, também tem essa pesquisa mostrando que é raro, né? A chance dessas 2 semanas, precisar de menos de 2 semanas, é um pouco difícil disso acontecer, apesar de poder acontecer. E aí, a Anna Lembke também vai trazer um colega dela chamado Mark Schucht, que é um professor de San Diego, e o lance dele é estudar filhos de alcoolistas e comprovar, através de pesquisas, que filhos de alcoolistas têm uma predisposição genética a ter transtornos ligados ao álcool, muito mais do que pessoas que não são filhos e até mesmo netos de alcoolistas. E aí, por que a Anna Lembke está trazendo ele aqui? Porque ele fez um experimento com homens que tinham uso abusivo do álcool, uma dependência severa, e estavam apresentando depressão clínica, também chamado de transtorno depressivo maior. Ele e os colegas dele, Mark Schucht, e os colegas internaram esse grupo de homens por 4 semanas em um hospital. E qual foi o experimento? Tirar o álcool. Não fizeram uma outra abordagem para tratar a depressão, apenas a retirada de álcool. E qual foi o resultado? O resultado foi que 80% desses homens apresentaram uma remissão dos sintomas de depressão clínica que eles apresentavam antes da internação, ali as 4 semanas anteriores. E aí a Anna vai trazer que, sim, pode ser que esses homens, se eles não tivessem sido internados, eles teriam uma remissão espontânea, é possível. Pode ser que a depressão acabou ali naquele período, mas que possa voltar, e que, inclusive, essa depressão que ele estava apresentando não tinha a ver com álcool. Mas, enfim, ainda assim, esse número é muito robusto. E o que ela vai comparar? Ela vai comparar com a experiência dela e de outros psiquiatras que hoje o número de resposta de tratamento com medicamentos combinado com a psicoterapia, que é o padrão ouro de tratamento da depressão, a resposta é em torno de 50%. Ou seja, um número bem diferente do que o Mark teve ali com a internação desses homens alcoólicos que tiveram abstinência de álcool, não fizeram o tratamento para depressão e apresentaram uma remissão dos sintomas. Eles já não se enquadravam com o diagnóstico de depressão clínica ou transtorno depressivo maior, tá? E esse número tem vindo nas pesquisas de outros pesquisadores e na experiência clínica de outros psiquiatras, que é esse protocolo de 4 semanas para reconfigurar o circuito de recompensa, tá? E é claro que também essa história da abstinência ela vai variar muito de droga para droga, e para algumas drogas ela vai precisar, não pode ser esse protocolo de abstinência deste jeito, que é a retirada completa, e de acompanhamento médico. Então, o que ela dá exemplo? Por exemplo, videogame é algo que tem uma grande chance, dentro desse protocolo de abstinência, da pessoa reconfigurar o cérebro. Mas quando a gente pensa em dependência severa de álcool e benzodiazepínico, não, precisa de monitoramento médico. É importante isso, tá bem? Entre outras drogas.
Outra coisa é que ela conta, sim, que alguns pacientes perguntam, tá, posso trocar uma droga pela outra? Por exemplo, cannabis por nicotina, videogame por pornografia? E ela vai dizer, não, porque a longo prazo os prejuízos vão acontecer. Porque, na verdade, o que a gente precisa aqui com esse jejum de dopamina? Reconfigurar esse circuito de recompensa. Se eu troco uma droga pela outra, ela está fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente está falando de substâncias e comportamentos que dão uma alta dosagem de dopamina. E essa é a bagunça do rolê todo do circuito de recompensa no nosso cérebro, certo? E outra coisa que é muito importante, porque quando a gente está dependente de um comportamento ou uma substância, que a recompensa é através de altíssimas doses de dopamina, o que acontece? O nosso cérebro, o nosso sistema fica exigente. A régua dele por prazer, ela fica muito exigente. Então, e é por isso que é comum escalonar em comportamentos e drogas, né? Aquela primeira droga, lembra o que a Ana trouxe nos capítulos anteriores? Eu tive um barato ali com aquela primeira dose e o meu cérebro vai sempre procurar pela minha primeira experiência, aquele prazer que eu tive na primeira experiência. E isso nunca mais vai acontecer com aquela droga, com aquele comportamento. Mas o cérebro continua pedindo, a minha tolerância vai... eu vou precisar de cada vez mais droga, o meu sofrimento aumenta muito e eu nunca volto a sentir aquilo antes, certo? Mas o cérebro está buscando. E aí eu estou exigente. E aí eu não consigo mais ter prazer com coisas comuns que antes eu tinha. De estar com algumas pessoas que eu gosto, de, sei lá, sair para um parque, para um lugar onde eu me sentia bem, gostar de olhar para a natureza, de pôr do sol, nascer do sol. Isso não tem graça mais para mim. Porque agora o meu nível de exigência sobre a recompensa da dopamina, ele está muito alterado porque está desconfigurado o meu circuito de recompensa no cérebro. E aí uma outra coisa que ela vai alertar é que a experiência dela mostra que 20% das pessoas que fizeram jejum de dopamina, eles não deixaram de apresentar alguns sintomas ligados a um transtorno psiquiátrico. Então, é importante ter isso em mente, porque o transtorno psiquiátrico concomitante à dependência dessa droga ou desse comportamento precisa ter acompanhamento. Só o jejum de dopamina não vai dar conta disso. E, inclusive, corre o risco de ficar num circuito aí que é essa pessoa piorando os sintomas de transtorno psiquiátrico, porque não estão sendo tratados adequadamente, e ela cada vez mais dependente da substância, do comportamento, inclusive inserindo novas, né? Porque se esse cérebro está desconfigurado, ele quer o quê? Cada vez mais prazer e de um jeito mais fácil possível, certo? E aí, me conta como é que foi para você saber desse processo da abstinência? Já experimentou fazer isso? Deu certo? Não deu? Conta aqui pra gente. É importante dizer, eu esqueci de falar isso, que esse protocolo pode dar certo para pessoas que estão com dependência de cafeína. Se não for uma dependência severa, a pessoa fazer esse protocolo de abstinência pode melhorar muito e ela ter uma reconfiguração do cérebro e ela voltar a dormir bem, voltar a se organizar sobre a quantidade de cafeína que ela toma, porque não tem como a pessoa continuar tomando cafeína o dia inteiro e à noite e não ter problema com isso. Vai ter problema. Um número talvez muito reduzido pode não ter isso, mas altera sim o sono. Para a adenosina, que é uma substância super importante para a gente sentir sono, cansaço e conseguir dormir para recarregar a bateria, para ela atuar no nosso organismo, não pode ter a cafeína, porque elas competem, tá? A cafeína inibe a adenosina e aí a gente não sente o sono, o cansaço que precisa para ir dormir, fica nesse ciclo, sem contar a dor de cabeça por não estar tomando. Quando fica sem tomar café, a pessoa tem dor de cabeça e ela vai nesse ciclo enlouquecedor. Esse protocolo também pode ser bastante funcional
para dependência de cafeína. Conta aqui nos comentários o que você achou disso, se você já conhecia, como é que isso te impactou. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve toda segunda, 7 horas da manhã, vídeo de psicoeducação. Na quarta-feira, temas recorrentes de consultório que são escolhidos pelos meus seguidores no meu perfil lá no Instagram, @Thaís_Tosatti. Muito obrigada e até o próximo vídeo.